Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Eita, que hoje foi bem corrido o dia, mas paramos agora, né, com um tempinho. E nós vamos ler a palavra de Deus, a gente não pode deixar de ler, né? Então nós vamos ler agora, capítulo 10, 11 e 12 de Números, né? Então vamos lá, pessoal, a gente não pode falhar nem um dia. Demorou, mas eu cheguei. Vamos lá, vamos continuar com a leitura da palavra do Senhor, firme e forte. Acabei de chegar da igreja, então a gente vai ler. As duas trombetas de prata, capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze duas trombetas de prata, de obra batida, as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão dos arraiais, que alojados estão na banda do Oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais, que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no segundo ano do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacá, Natanael, filho de Zuá. E sobre o exército das tribos dos filhos de Zebulon, Eliade, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatistas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Padazu. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aizé, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Repartiram. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não ireis, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixeis, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás.
E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Capítulo 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Teberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera dentre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando dos peixes que no Egito comíamos, de graça, e os pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este manar diante dos nossos olhos. E era um manar como sementes de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. Espalhava-se e o povo colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia. E deles fazia bolos, e o seu sabor era sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu povo, e por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, sobre todo esse povo? Gerei eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como aio leva o que cria a terra que jurastes a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer? Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fizesse comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de que sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os terás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinhos não leve. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfasties dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes-ei carne, comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e os anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse:
Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes no mar, e os espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo o dia seguinte colheu as cordonizes, o que menos tinha colhera 12 homeres, e os estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, e ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures. E disse a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram-se no arraial do deserto de Parã. Amém? Terminamos aqui o 10, 11 e 12, né? Onde Moisés ali acha pesado o seu cargo, né? Onde ele ora ao Senhor. E o Senhor designa ali 70 anciãos para estar com ele. Né? Arão e Moisés ali falando contra Moisés. A nuvem, né, se levanta. Os israelitas partem ali do Monte Sinai. Então nós estamos aqui nessa jornada, né? Desde lá de Gênesis até aqui no deserto, né? E que Deus nos abençoe. Ore ao Senhor. Deus nos abençoe. Nos dê um restinho de domingo abençoado e uma semana abençoada também, em nome de Jesus. Amanhã nós estamos de volta fazendo a leitura.